Bom dia. Que bom nós podemos estar juntos nesse caminho que estamos fazendo no Acampamento Revolução Jesus 2022. Porque se você for perceber, Deus tem nos feito dar passos. E sempre é um passo de cada vez para chegarmos no nosso destino. Desde quinta-feira, quando falamos da liberdade e o Senhor na adoração nos convidou a sair do Egito, a não nos apegarmos ao Egito, mas irmos rumo à terra prometida. Quando depois ouvimos aqui tantos irmãos que foram trazendo a palavra, quando nos falava o Jonathan sobre o enraizamento em Deus, sobre a morte para a vida, sobre o dom de si, o doar-se, o entregar-se. Falamos do processo do casulo, falamos do caráter de Cristo, que o Guilherme ontem compartilhou conosco, sermos outros Cristos. E hoje de manhã falamos sobre a seda e as novas vestes, para nós agora culminarmos nesse ponto temático, metamorfose, a união transformativa. Eu creio e sei que você crê também que toda inspiração dada por Deus, ela porta uma eficácia própria. Não é um tema bacana, é uma inspiração de Deus. E quando Deus inspira algo, nesta inspiração, ela já porta em si uma graça de ação de Deus. Por isso todo aquele que crê e se abre começa a experimentar. Quem aqui está experimentando esse processo de metamorfose na sua vida, no seu interior, mesmo que você não saiba explicar como? Levanta a mão aqui. Bendito seja Deus, eu também. Porque essa inspiração tão antiga e tão nova, que foi trazida para esse acampamento, repito, ela tem um intuito. E eu não posso negar de que, uma vez que Deus nos coloca à frente de uma missão, Deus se utiliza de tudo aquilo que pessoalmente nós vivemos. Então a metamorfose também é um transbordamento da vida do Tiago, porque é fruto dos feitos de Deus, da busca também pessoal, é a inspiração de Deus, mas não tem como desatrelar, as coisas estão muito juntas. E nesse ano Deus me deu uma palavra de direcionamento para mim viver esse ano, fazendo uso das palavras de João Batista, que ele cresça e que eu diminua. E eu fui entendendo da parte de Deus que seria um ano de diminuição. E quando eu falo de diminuição, eu não estou dizendo que é preciso literalmente se ausentar, se esconder ou fugir, não se expor, não. Isso é muito superficial. É uma diminuição da alma interiormente, onde então o crescimento e o desenvolvimento de Cristo, ele começa a acontecer. Por isso que ele cresça e que eu diminua. Isso faz parte do processo de metamorfose. E Deus é tão fantástico. Eu fui ali embaixo e o Pedro me falou: Tiago, as intercessoras que estão intercedendo, por esse acampamento, e todos os dias elas colocam as palavras lá, colocaram hoje, e eu fiquei impressionado de perceber como Deus tem confirmado aquilo que nós temos vivido. Partindo do que nós vivemos nessa manhã, o Senhor trouxe em palavra: eu te amo. E nós fomos convencidos desse amor nesse caminho de volta que fomos fazendo, estamos fazendo, porque a volta, ela se dá todos os dias eu preciso voltar para Deus, todos os dias eu preciso me voltar para Deus. Mas depois de expressar o seu amor, agora perceba quais são os passos que Deus nos pede: prudência, obediência. Provérbios 1, 7 e 9. O temor de Deus é o princípio do conhecimento, sabedoria e disciplina. Os tolos a desprezam. Ordem da obediência. Obedecer ao Pai Celeste. Lamentações 5, 1, 22. Faze-nos voltar a Ti, Senhor, olha só, e voltaremos. Recupera nosso passado. Será que nos rejeitastes de uma vez, ou te irritastes para sempre? Ser obedientes. Nos perdemos de Deus se nós não o obedecemos. Prudência e obediência. Pega comigo a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 16. 2 Coríntios
capítulo 5, a partir do versículo 16. Por isso, doravante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Também se conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passaram-se as coisas antigas, eis que se fez realidade nova. Tudo isto vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Palavra do Senhor, graças a Deus. A palavra ela é sempre eficaz, ela é sempre fiel na sua eficácia quando é proclamada. Mas eu quero proclamar sobre a sua vida e sobre a minha vida essa verdade. Passaram-se as coisas antigas, eis que se fez realidade nova. E o Senhor me falava, enquanto rezava nesses últimos dias com essa palavra, de que de fato ela não poderia ser apenas uma palavra pronunciada e com uma eficácia limitada, isto é, enquanto você estiver ouvindo, enquanto você estiver aqui, que seja de uma vez por todas o cumprimento e a eficácia dessa palavra. Por isso é o tempo favorável, e nós vamos falar sobre isso. Que de fato o cumprimento dela aconteça, e nós precisamos crer e nos abrir. Deus me trazia a imagem de um engarrafamento de carros. O sinal ele estava aberto, porém os carros estavam engarrafados, e aquela confusão de buzina, de ronco de motor acelerando, de pessoas gritando, e o fluxo do trânsito não voltava ao normal, mesmo o sinal estando aberto. E as pessoas estavam nos seus carros, repito, com o motor ligado, portanto com combustível, mas estavam ali, paralisadas, desculpa o termo, empacadas. E eu pedi a Deus o que isso significava e o que isso tinha a ver com tudo aquilo que nós iríamos viver e estamos compartilhando aqui. E Deus me falou de que uma vez por todas, nós precisamos, diante do mundo, e Deus me falava que essa imagem representa o estado atual do qual nós estamos diante do mundo vivendo. Estamos como que engarrafados, com toda a capacidade que temos, mas são tantas as confusões, tantos os acontecimentos, tantas as faltas de explicação, que muitos de nós estamos perdidos. O sinal está aberto para podermos ir, mas não conseguimos e não entendemos o que está acontecendo. Isso não apenas fora, mas dentro de nós, na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual, na nossa vida ministerial, familiar, profissional, enfim, em todos os âmbitos. E aí na continuidade da imagem, um carro se destacava, primeiro que ele era um carro muito comum, mas ele fazia uma manobra e conseguia encontrar um atalho de saída, e começava a andar. E Deus me dizia que mais do que nunca, nós precisamos de fato estabelecer uma manobra espiritual, porque deixa eu dizer, pode ser que o trânsito desse mundo não vá ter fluidez, possa ser que os congestionamentos eles continuem, pode ser que os engarrafamentos permaneçam, mas nós não estamos perdidos, porque aqueles que temem e o buscam e o obedecem, encontrarão a manobra espiritual para poder sair do engarrafamento, sem ferir e sem machucar ninguém. E mais do que isso, essas pessoas terão destaque, porque acabarão sendo também um veículo de sinalização, para que os outros também consigam ir atrás. E não é dar jeitinho, é manobra, como você precisa manobrar um carro, com prudência, com sabedoria e com obediência. Mas mais do que nunca nós precisamos sair daqui com essa manobra estabelecida, e aí nós vamos nos tornar sinais para o mundo, porque as pessoas verão, nossa, ele está indo, ele está progredindo, não está engarrafado. E o processo de metamorfose que acontece em mim e em você, vai trazer como consequência isso, a fluidez, o andamento, o destravamento.
E nós precisamos mais do que nunca, e você não está aqui por acaso. Você crê nisso? Então diga, eu creio, que eu não estou aqui por acaso. Deus me trouxe aqui, porque Ele tem uma manobra espiritual para me ensinar. Claro, é uma analogia, e essa palavra manobra espiritual está em aspas, tá? Mas para que a gente consiga entender. Então creia nessa verdade. Creia profundamente nessa verdade. Passaram-se as coisas antigas. É preciso prosseguir. É preciso ir. Confesso para você que eu fui fazer alguns estudos sobre metamorfose. E assisti um documentário de quase 1 hora para entender esse processo. E eu fiquei encantado. Claro, já ouvimos falar até quem sabe na escola. Mas cientistas que são especialistas em estudar as borboletas fizeram esse documentário e foram descrevendo os detalhes, e eu me impressionei mais do que eu poderia imaginar. E você vai entender por que eu estou trazendo esses detalhes e o sentido espiritual que tem para nós. Você já sabe que metamorfose ele tem um processo de verdadeira transformação. Só que a metamorfose ainda continua para a ciência um mistério. Os cientistas eles não conseguem explicar um mistério concreto, pontual, lúcido, claro, que acontece dentro do casulo. Eles já sabem, claro, de muitas evidências, mas eles em vários momentos vão concluindo, eu não consigo explicar, ainda é misterioso, porque é muito grandioso o que acontece naquele local tão minucioso. É misterioso, hoje a ciência ela não consegue explicar totalmente o movimento, o processo de metamorfose. Claro, estou falando ali da lagarta e da borboleta. Olha que interessante. Os antigos gregos, para situarem a figura da borboleta, usavam uma palavra que no seu significado significa alma. Então, quando eles chamavam a borboleta, o significado dado, portanto, aquela palavra para definir a borboleta, significa alma. Teresa d'Ávila, nos seus escritos, vai dizer também que a nossa alma é como uma lagarta. Então podemos aqui logo concluir, de maneira análoga, estamos fazendo uma analogia. Eu e você somos essa lagarta. Só que olha que interessante, porque existe na lagarta células imaginais que vão garantir o seu futuro como borboleta. Existem células em potência na lagarta que garantem o seu futuro promissor. De ser um inseto apenas, um verme, uma larva, uma lagarta que rasteja, para se tornar uma borboleta que voa. Mas ela já tem em si células imaginais, esse é o nome que os cientistas dão, isso é, células potenciais que vão realizar. Mas olha que interessante, nós já ouvimos aqui, nesse processo de metamorfose, existe uma mudança de estrutura no organismo, porque não é o mesmo organismo da lagarta e da borboleta, então há uma transformação literal. Há um desaparecimento do organismo antigo da lagarta, para que se inaugure e venha à tona o organismo novo, desse novo ser que é a borboleta. E interessante que a borboleta, quando ela bota os seus ovos, olha que Deus é incrível. Não é à toa que São Francisco, através da natureza, contemplava tão explicitamente a presença de Deus. Eles fazem uma comparação de que os ovos da borboleta postos na folha, portanto que depois vão se tornar uma lagarta, por causa dos seus traços nos ovos, eles parecem uma catedral. Vá fazendo a ligação, vá percebendo e vá dando já, fazendo essa leitura espiritual. E esse processo que é misterioso e que acontece ali dentro do casulo, ele é impressionante por quê? Porque o processo que acontece no casulo está longe do público e dos aplausos. Está no escondido, onde ninguém vê e não consegue se explicar o que acontece ali. Mas os efeitos são explícitos.
Quando a lagarta rompe o casulo, e já não é mais lagarta, portanto a borboleta rompe o casulo e alça voo. Meus irmãos, repito, isso é uma analogia. Mas os santos são como borboletas. Não precisam fazer muito barulho, mas voam alto, embelezam. E os cientistas concluem que a beleza da borboleta, ela abre uma janela para o transcendente. Ela precisa ser contemplada porque existem mais de 20 mil espécies, com seus traços e cores únicas. Tiago, tudo bem, mas e aí, o que tem a ver com a nossa alma? Tudo a ver. Porque de fato, eu e você, como esta lagarta, que ainda pode estar rastejando, precisa passar pelo processo, e aqui nós já ouvimos sobre isso, para que nós sejamos aquilo que Deus sonhou, para que nós sejamos tudo aquilo que Deus planejou para que nós sejamos. É este o processo, é esta ação misteriosa de Deus na nossa alma, que vai nos santificando e que vai realizando. E nós sempre costumamos dizer que a revolução Jesus é uma consequência de uma transformação da alma. Revolução é consequência da transformação, que acontece, portanto, no nosso íntimo, acontece na nossa alma. Por isso que a revolução ela acontece, e depois, como eu sou um agente transformado, eu me torno um agente de transformação. Como eu sou alguém transformado, melhor dizendo, eu me torno um agente de transformação aonde eu estou. E os santos estão aí, viu? Voando no nosso meio. Eles até desaparecem, mas quando alguém para perceber a sutileza de uma borboleta, da mesma forma, quando alguém para com atenção e contempla a vida de um homem que está se santificando e passando pelo processo de metamorfose, ela consegue contemplar o transcendente, ela vê a beleza, ela contempla o Deus que habita ali. E é isso que nós precisamos mais do que nunca ser. Você já parou para perceber por que os santos são reconhecidos só depois que eles partem? Durante a vida tudo bem, até percebe-se o odor de santidade naquela pessoa, porque ela não consegue conter, ela consegue exalar o perfume. Mas perceba que ela apenas é reconhecida depois que ela parte, porque ela está no mundo assim, inserida, voando, batendo asas, mas sendo como que um ícone, uma janela para o transcendente, porque aquela vida que está sendo transformada por Deus, e exalando o perfume do amado, chama a atenção e provoca, e abre as pessoas para a contemplação e para o desejo profundo. E quando alguém vê a vida virtuosa de alguém, a alma dessa pessoa reage, e ela começa a desejar também aquilo que ela não sabe explicar, mas a sua alma reage porque ela também quer voar, porque ela também quer ser transformada. Mas é processo que precisa ser respeitado e violado. O Padre Jonas, que usava essa comparação, lá nos inícios dos encontros de jovens, falava algo, hoje de manhã aqui com a Priscila conversando, ela trouxe também, de que ninguém pode violar o casulo, porque se alguém tentar ajudar, vai atrapalhar o processo. Quem aqui quando criança ou adulto, espero que não, já pegou um casulo, tem gente colocando a mão na cabeça assim, eu já fiz isso. Curioso, de maneira curiosa, pegou e rompeu ali para ver o que tinha dentro. Eu já fiz. Quem já fez isso? Pois é. Rompeu o processo, impediu o processo que estava acontecendo ali. Portanto, ninguém pode impedir que o processo aconteça. Eu não posso atrapalhar porque acontece entre eu e Deus. E aí eu quero dizer algo para você. Muitas vezes existem pessoas da sua casa, um amigo seu, um irmão seu, que está dentro do casulo, e você querendo ajudá-lo, vai querer romper o casulo dele e tirar, e você está matando ele, porque vai impedir a ação que Deus está fazendo. Muitas vezes nós queremos tirar as pessoas, eu sei que isso é forte, mas tem sentido cristão, nós queremos tirar as pessoas do sofrimento para amenizar, mas quem sabe ela está sendo transformada através dele. Aí o que eu tenho que fazer, Tiago? Rezar? Apoiar,
estar junto, mas nem sempre nós ajudaremos as pessoas querendo violar o processo que elas estão inseridas, porque ela pode estar dentro do casulo, porque ela pode estar dentro do casulo, e nós não podemos violar, e vai chegar o tempo certo, pela ação da graça de Deus, da graça santificante, que vai ser rompido, e ela vai poder sair, e ela vai poder bater asas, claro, sendo acompanhada, sendo contemplada, mas não violada. E quem sabe eu e você queremos acelerar o processo, e nós precisamos aprender a respeitar o processo, submissos, obedientes ao processo que Deus nos insere. Gente, é muito arriscado, até mesmo dentro do cristianismo, é muito arriscado nós conceituarmos Deus como um resolutor de problemas, aquele que resolve os problemas e ponto. É muito arriscado. Quando nós entendemos que nós estamos aqui, falamos sobre santidade, estamos no processo de santificação e precisamos estar inseridos nele, meu Deus, eu não preciso e não devo pedir o porquê, mas sim eu devo dizer o que o Senhor quer fazer nisso. No processo que eu estou inserido, nas situações ordinárias, o que Ele está fazendo em mim, o que Ele está gerando em mim. Você não vai ter todas as respostas, é óbvio, mas precisa ter uma submissão amorosa ao mover e ao movimento de Deus, senão do contrário nós não vamos ser quem somos chamados a ser. É preciso adesão ao processo, é preciso adesão ao processo que Deus me insere. É maturação, gente, é maturidade. Não sei você, mas eu muitas vezes me canso de mim mesmo. Meu Deus do céu, até quando nós vamos ficar falando apenas dos grandes santos? Claro, sempre falando deles, porque são uma referência. Ei, mas está na hora de no nosso meio contemplarmos as borboletas voando. Está na hora, ou será que a graça de Deus está ineficaz? Ou será que Deus não é o mesmo? Ou será que Deus parou com a sua capacidade de formar santos? Mas Tiago, então por que não acontece? Porque eu e você não aderimos livremente ao processo, e não permitimos que isso aconteça, porque ainda eu quero apenas o meu bem-estar, e não há metamorfose com bem-estar, não há metamorfose sem sentir dor, não há metamorfose sem morte, não há metamorfose sem cruz. A lagarta, se não se transforma em uma borboleta, ela morre, ela não vai conseguir ser eternamente uma lagarta. Ou ela evolui ou acabam os seus dias. Ou eu e você vamos nos tornar santos, ou nós estaremos também com os nossos dias contados com a nossa salvação. Por isso, mais do que nunca, repito, adesão ao processo. Livremente. Entender, Senhor, me ajuda. Eu sei, não é fácil. Não é fácil. Mas é possível, senão Ele não nos pediria isso. E existem passos concretos. Santa Teresa, que usa, portanto, a analogia do bicho da seda, ela traduz que a metamorfose é a união transformativa que acontece. E a união transformativa é igual à união das vontades. Metamorfose é a união transformativa. E união transformativa acontece a partir da união da vontade. A minha vontade se une à de Deus, e a vontade de Deus prevalece. Eu quero trazer para mim e para você aqui 7 etapas, baseado naquilo que ela diz e outros autores, para que nós compreendamos o processo de metamorfose que acontece na alma, lembrando que somos como lagarta. Queremos nos tornar como borboletas, novas criaturas. Por isso, quem está em Cristo é nova criatura. Não quem fala de Cristo é nova criatura.
Não quem faz coisas para Cristo é nova criatura. É questão de estado. É questão de estar em Cristo. Porque é Ele quem transforma. Por isso que a minha comunhão com Ele precisa ser estreita. Por isso que a minha busca por Ele tem que ser incessante. Senão a união ela não acontece. Senão a transformação ela não acontece. Uma primeira etapa para que o processo metamórfico aconteça. Umas palavras que eu posso estar inventando aqui, tá? Calor do Espírito. Santa Teresa fala disso. Existe uma temperatura certa quando a borboleta coloca os ovos ali, para que o processo de desenvolvimento aconteça. Então o calor externo, ele é necessário para que o processo dê o seu start, para que o processo dê o seu início. E o que significa o calor do Espírito? É a vida no Espírito, o clamor pelo Espírito. Estamos falando de uma primeira etapa. A busca incessante pelo Espírito, a docilidade ao Espírito. E unido a isso, a vida sacramental, o aprofundamento da fé e da doutrina. Então vamos lá. O calor do Espírito significa uma vida no Espírito e uma busca e um clamor constante ao Espírito, sempre. Unido à vida sacramental e o aprofundamento doutrinal. Isso vai realizando em nós desenvolvimento de fé. Segunda etapa. Edificar a casa onde você vai morrer. A formação da borboleta começa com a morte e a destruição da lagarta. As estruturas da lagarta precisam desaparecer para que a nova estrutura apareça, porque são organismos diferentes. Perceba, eu vou pedir aqui a ajuda de alguém. Pri, faz favor aqui, só para segurar o microfone para mim. Interessante que a lagarta, ela não procura matéria-prima fora, não sei se alimentar, é claro, mas ela mesma constrói o seu casulo com os fios de seda. Vou baixar aqui, mano. Então, de dentro mesmo dela, vai acontecendo o processo, porque de dentro dela, os fios da seda vão sendo liberados. E ela vai construindo pouco a pouco o seu casulo. Está dentro de você a capacidade de Deus, por graça, de construir o casulo. Que não é fácil, dá para ver, né? Passando vexame aqui. E às vezes pode soltar, não ensaiei antes. Mas por quê? Eu estou fazendo claro. Apenas uma comparação aqui. É um trabalho árduo, de enfaixamento. Deixe que se desprenda de dentro de você toda a matéria-prima necessária. Os seus sofrimentos, as suas angústias, são fios de seda que vão tecendo o casulo. Que vão tecendo o seu casulo. E vão produzindo em você um ambiente propício de morte. Lembre-se, a lagarta precisa morrer para que a borboleta possa viver. E tem muito fio dentro, viu? Tem muito fio dentro, não falta matéria-prima. Tem ou não tem muito sofrimento? Tem ou não tem muita luta? Pois é, transforme tudo isso em fios. Obrigado, Pri. Meu intuito era tentar me enfaixar todo, mas acho que não deu muito certo. Quando a gente lembra no Evangelho de uma figura enfaixada, a primeira lembrança que me veio foi de Lázaro, né? Lázaro só conseguiu ressuscitar porque antes ele estava morto e enfaixado. É assim a ressurreição em Cristo. Nós precisamos morrer primeiro. Nós precisamos permitir que o casulo seja construído. Então edifique a casa onde você vai morrer. Não viole o casulo.
Existem dois caminhos para que a metamorfose aconteça. Santa Teresa vai dizer que um deles é a graça mística e outro é o caminho ordinário. O que ela diz por graça mística? São graças extraordinárias que Deus concede a algumas pessoas que são como um atalho. Elas recebem uma graça e ali elas já conseguem viver esse processo. Só que Santa Teresa vai dizer que esse não é o caminho da maioria. Mas nem por isso impossibilita que nós, meros mortais, também vivamos esse processo de transformação. Porque existe o caminho ordinário. E como que ele é traduzido? Esse caminho ordinário, com os esforços perseverantes. Os esforços perseverantes são o caminho ordinário para que a metamorfose aconteça na alma. A não ser que você receba a graça do atalho. Mas isso é possível. Perseverança, obediência. Quarto ponto, claro que de maneira muito resumida. Obras. A união não acontece, a união da vontade não acontece se obras não forem realizadas. Se obras de amor não forem concretizadas. Não significa que você está no casulo, você vai se isolar de todos. Você vai se apartar e vai se esconder. O processo está acontecendo dentro de você. Mas enquanto o processo acontece dentro, fora sabe o que você está fazendo? Você está amando, fora você está se doando, fora você está se entregando, mas o casulo dentro está sendo construído com os fios. Mas fora você está amando. Santa Teresa até usa um exemplo, que ela teme aquelas almas que querem chegar a esse estado, apenas se recolhendo em Deus, e não amando o outro. Ela teme essas almas que egoisticamente querem chegar lá, mas não querem sair de si. Está entendendo como é que é o processo? Ele é dentro, mas fora existe a ação. A concreta ação de amar. Então não tema se às vezes você estiver no seu momento pessoal com Deus. Eu já disse isso aqui uma vez aqui. E de repente chega aquele abençoado ou aquela abençoada, você pode me ajudar? Saia, morra para si e vai. A metamorfose ela está acontecendo. Ela está acontecendo. Quinta etapa, ela usa um termo fantástico, assenhoreamento de Deus sobre a alma. Assenhoramento efetivo de Deus sobre a alma. O que esse assenhoreamento acontece? Como que ele acontece? Ele realiza na alma um desapego e um desenraizamento desse mundo. Meus irmãos, quem está no processo de metamorfose, vai chegar um tempo que ela vai ficar desgostosa desse mundo. Ela vai sentir desgosto. Não estou dizendo que a pessoa que vive assim não vai querer curtir, não vai querer passear, não vai querer descansar, não vai querer ir para a praia. Não é nada disso. Vai usufruir. Mas diante do processo que ela está contemplando dentro dela, é tudo tão grandioso, é tudo tão belo que ela diz, tá bem, aqui está muito legal, mas é muito pouco. E essa pessoa que vai entrando nesse processo de metamorfose, um dos sinais é que ela vai tendo uma aversão àquilo que é mundano, não porque estão pedindo para que ela tenha, mas porque quem viu a mesa do banquete não quer mais migalhas. Quem já está vendo quer chegar lá e quer ocupar o seu lugar. Eu me entristeço comigo. Todas as vezes em que eu percebo, Tiago, você está tão afeiçoado a isso que ainda é mundano. Você está tão afeiçoado ainda a isso que é mundano. Não está desenraizando. Eu vou viver aqui em abundância sim. Como disse, usufrua daquilo que é bom, daquilo que é belo. Mas não vai ser o suficiente. E perceba que na alma você vai começar a perceber esses reflexos. Porque tudo que está aqui é muito pouco para a grandeza do que a tua alma espera. Depois existe um sexto ponto,
chamado a espada de Deus. Deus, Ele corta laços e penetra, realizando profundas libertações. Deus vai cortar. A espada de Deus vai podar. E vai tirar tudo aquilo que vai atrapalhar o processo. Só que se eu e você nos apegarmos a tudo isso, não nos desenraizarmos, não vai acontecer o processo. E culmina no 7º ponto, 7, perfeição, que é o exercício do amor. Um amor aperfeiçoado. Porque a união com Deus, que diz da união transformativa, que realiza a metamorfose, ela não se dá na esfera da sensibilidade, mas na esfera da vontade. Então Deus vai começar a também tirar o que é sensível. E Deus vai te fazer às vezes ficar até meio perdido. Eu estou muito longe, galgando, lutando. Mas eu percebo nitidamente na minha vida que Deus está me desconstruindo em muitas coisas. Tem coisa que eu não sei mais o que falar. Não sei o que dizer. Não sei explicar. Mas eu entendi que eu apenas tenho que aderir ao processo agora. Gostos de coisas até louváveis e boas, até na evangelização, Deus já tirou. Sabe que a minha vontade, às vezes, muitas vezes, eu queria me esconder. Eu não posso fazer isso. Senão eu corro esse grande risco de buscar egoisticamente a Deus. Isso viola a minha identidade, que é dar a minha vida, que é amar. Mas a vontade é essa. Por conta do processo de desconstrução, e eu tenho experimentado em mim mesmo, nas minhas forças, Deus tem trabalhado para mostrar a minha impotência. A minha impotência. E eu faço coisas e digo, não foi bom como poderia ser. Eu não consigo muitas vezes ver a eficácia naquilo que eu faço. Estou abrindo o coração de um ponto do qual nem eu tenho tanta clareza. Mas por que eu estou te dizendo isso? Não para mostrar e dizer assim, nossa Tiago, você é santo. Não estou falando sobre isso. Eu só estou dizendo para que você também perceba, dentro de você, aquilo que Deus está fazendo. E o que Deus está realizando em você. Então hoje eu busco pela fé. Eu busco porque eu acredito que Ele está fazendo. Eu creio que Ele está trabalhando. Eu creio que Ele está aperfeiçoando. Conversava com o Gustavo uns momentos ali, rapidamente. E aí quando ele perguntou algumas vezes, como é que você está? Eu não sei dizer como eu estou. Aparentemente perdido. Mas eu sei que eu estou numa fase de algo que Deus está realizando dentro de mim. E como é que eu tenho certeza? Porque eu estou buscando. Busque-o. Em que processo você está inserido? Em que processo você está inserido onde o próprio Deus te colocou? Onde o próprio Deus está te fazendo viver? Repito, adesão ao processo. Exercícios de amor. Lutar contra uma ilusão criada pela intensidade de sentimentos. Um amor baseado no sentimentalismo. O Senhor, Ele quer amor em obras. Portanto, quando se fala de exercício de amor, a metamorfose vai mudando a intenção e a intensidade do ato que é realizado. A pureza na ação. Eu não amo por interesse. Eu amo porque Ele me ama e a minha resposta é uma resposta de amor a Ele. É uma resposta de amor. Você vai sendo purificado. Os cientistas vão dizendo que a metamorfose, ela é uma proposta de tudo ou nada. Ou tudo acontece, ou nada acontece e tudo se perde.
assim é na nossa vida. Ou é santos ou é nada. Ou acontece a santidade, ou eu estou regredindo. Ou eu estou me perdendo. A vida na terra é produto de algo maior do que um processo cego e sem direção. Que teólogo está dizendo isso? Nenhum, um cientista. A vida na terra é produto de algo maior do que um processo cego e sem direção. Existe uma espécie de borboleta chamada monarca oriental. Olha que interessante. Elas seguem a instrução do sol e ajustam o seu voo todos os dias em direção ao sol. Todos os dias, essas borboletas ajustam o seu voo em direção ao sol. E a palavra de Deus vai nos dizer em Malaquias, no profeta Malaquias, que, fazendo claro, no último livro do Antigo Testamento, que o sol da justiça renasça sobre nós. Cristo é o sol da justiça. E nós precisamos alçar voo em direção a esse calor que nos atrai todos os dias. E nós vamos em direção a Ele. Vamos em direção a Ele. E eu retomo o meu voo. Eu conserto a direção de voo quantas vezes for preciso em direção a Ele. O sol é minha referência para alçar os voos e para alcançar o meu destino. Continua aí na palavra, 2 Coríntios, versículo 6. Segundo Coríntios, capítulo 6, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Visto que somos colaboradores com Ele, exortamo-vos ainda a que não recebais a graça de Deus em vão, pois Ele diz: no tempo favorável eu te ouvi, e no dia da salvação vim em teu auxílio. Eis agora o tempo favorável por excelência, eis agora o dia da salvação. Evitamos dar qualquer motivo de escândalo, a fim de que o nosso ministério não seja sujeito à censura. Ao contrário, em tudo recomendamo-nos como ministros de Deus, por grande perseverança, onde nas tribulações, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nas desordens, nas fadigas, nas vigílias, nos jejuns, pela pureza, pela ciência, pela paciência, pela bondade, por um Espírito Santo, por um amor sem fingimento, pela palavra da verdade, pelo próprio poder de Deus, pelas armas ofensivas e defensivas da justiça, na glória e no desprezo, na honra e na má fama, tidos como impostores e tão obstantes, ou melhor, apesar de verídicos, como desconhecidos e não obstante conhecidos, como moribundos e não obstante eis que vivemos, como punidos e não obstante livres da morte, como tristes e não obstante sempre alegres, como indigentes e não obstante enriquecendo a muitos, como nada tendo, embora tudo possuamos. Persevera. Desconsiderado pelo mundo, ou considerado como um derrotado, como um triste, como um sem perspectiva. Mas isso é a visão de quem só vê de longe, mas não contempla as asas sendo criadas. Porque quem está em processo de santificação está construindo as suas asas para alçar um voo alto. Um voo alto. Eu não sei se você está, e se eu estou, ainda como lagarta, ou se estamos no casulo, ou se já estamos batendo asas, eu não sei. Mas o que eu sei é que independente do estado no qual nos encontramos, o importante é nós prosseguirmos decididamente. Prosseguirmos decididamente. Imagina agora que você está na base de um monte. Na base de um monte. E você contempla o monte.
Muitas posturas eu e você podemos ter diante desse monte. Nós podemos sentar porque ele desanima. Nós podemos ver os outros subindo. Nós podemos virar as costas para o monte. Ou nós podemos nos decidir subir. Sendo lagarta, vai, rasteja e sobe. Sendo borboleta, voa e sobe. O importante é prosseguir agora, para que o processo aconteça. O importante é buscar. O importante é procurar. E chega de esperar. Muitas vezes, muitos de nós estamos nos baseando em uma ilusão. Estou esperando em Deus. Na verdade, às vezes eu estou atrapalhando Deus. Porque Deus está pronto para agir, mas eu não elimino as barreiras de impedimento para que a ação dele aconteça. Cuidado, viu? A espera ela é necessária, mas às vezes o tempo já chegou, mas as barreiras estão impedindo que a ação de Deus aconteça. Então, mais do que simplesmente dizer eu estou esperando em Deus, verifique se você não está atrapalhando a ação dele, que já está no tempo favorável, que já está no tempo oportuno, porque Deus não brinca em serviço. Então começa a tirar as barreiras de impedimento. Os santos e os místicos vão nos ensinando sobre isso. O seu trabalho para ser santo não é fazer coisas, é tirar as barreiras de impedimento para que a graça de Deus faça. Gente, um santo ele não faz nada. Nada. O que acontece é que Deus faz nele e faz através dele. E não se estranhe. Santa Teresa diz também algo fantástico. Quando a pessoa vai passando pelo processo de metamorfose, chega um nível até que ela começa a sentir estranheza de si, porque ela começa a perceber que existem coisas acontecendo dela e ela diz, não, isso aqui não é meu. Existe algo acontecendo dentro de mim, que não diz de mim, é algo maior. O processo está acontecendo. O processo está acontecendo. Qual é a sua postura diante desse monte? Se você quiser ficar sentado à vontade, se você quiser subi-lo, vamos juntos. Literalmente faça isso agora. Porque quem quer mais dele, vai buscá-lo. Fica de pé, se você quiser, é claro. Eu espero que você tenha sentido agora. Não estou falando sentido de sentimento, mas que você tenha sentido diante daquilo que você hoje está vivendo, para aderir ao processo. Adesão livre e obediente ao processo. E expresse a sua sede por Ele, para que Ele possa fazer tudo aquilo que Ele quer. Então levante suas mãos o mais alto que você puder e diga, eu quero mais de Ti. Eu quero mais, Senhor. Eu me abro ao processo. Realize em mim, Senhor. Porque eu tenho buscado tanto. Eu tenho procurado tanto, Senhor. Não consigo traduzir. Mas uma coisa eu sei. Eu quero. E livremente vou aderir ao processo. E começa a soltar a sua voz no Espírito. Vá soltando a sua voz no Espírito. E agora vá deixando que a sua alma reaja. Que a sua sede por Deus, que a sua sede por Deus vá crescendo. Que a sua sede por Deus vá se desenvolvendo. Para que de fato você possa aderir e possa começar a subir de uma vez por todas. Que você comece a manobrar agora, para sair deste engarrafamento espiritual, que tem te travado e que tem te impedido, de que a obra da metamorfose aconteça em você. Vá rezando no Espírito livremente. Meus irmãos, por favor, não se distraia, no pouco tempo que nós temos, vá adentrando neste nível espiritual de liberdade no Espírito.
E vá deixando que o próprio Espírito agora, cheio de sentido, faça você começar a subir esse monte daqueles que amam e daqueles que buscam Ele em primeiro lugar, daqueles que anseiam por Ele mais do que tudo. Tem adesão ao processo. Vá expondo a sua alma, vá rasgando o seu coração diante daquele que tudo pode, porque é hora de subir, Eis o tempo favorável, em nome de Jesus, o tempo favorável para você, o início do tempo favorável, vá orando no Espírito livremente, eleve sua mente a Deus, pense em Deus, eleve seu coração a Deus, esteja inteiro em Deus agora, porque nós estamos subindo, e vai dizendo: me puxa, Senhor, eu preciso, me puxa, Senhor, eu quero, Senhor, eu desejo, Senhor, realize em mim, Senhor. Busco tudo, mas nada consigo encontrar. Mesmo perdido, tão indeciso, meu coração procura mais e mais. Busco tudo, mas nada consigo encontrar. Mesmo perdido, tão indeciso, meu coração procura mais e mais. Na incerteza, no medo que tentam me roubar de ti, mas é só a ti. Levante os seus braços como quem deseja, profundamente, canta com a alma. Quero mais e mais e mais de ti, minha sede não se esgotará, enquanto em teus átrios não está. Quero tudo ser em ti, quero teu perfume exalar, pois tua presença é vida, amado de minha alma. Saia da baixeza, vai pro alto, alça voo, eu quero mais, expresse o seu desejo por Ele só está esperando a sua expressão, a sua liberdade, a sua livre adesão, mais, somos sedentos, mais E mais de ti, minha sede não se esgotará, enquanto em teus átrios não está. Quero tudo ser
seus braços, solte a sua voz no Espírito agora. Isso. Deixa o Espírito Santo orar em você. Deixa o Espírito Santo elevar a sua oração agora. Deixa a sua oração crescer, como nesse movimento do Senhor que te levanta, do Senhor que te puxa. Erga os seus braços, seja livre na presença do Espírito. Isso, eleve a sua oração ao Senhor. Shuri cantori alala bandori leleri andara lala. Shuri alala leleri alala lala. Shuri alala leleri alala. Reze, reze, porque o Senhor coloca. Enquanto nós cantávamos, quero mais de ti, o Senhor me dizia, eu também quero mais de você. Eu também quero mais do seu coração. A cada dia eu quero mais. A cada dia eu te espero mais. A cada dia que passa eu fico esperando mais de ti, mais da tua entrega, mais do teu sim, mais da tua busca por mim. Yaralahari yaralabaya yaralahari yaralahari. Nós muitas vezes nos questionamos por que hoje a evangelização é tão difícil. Não é o coração daquele que não conhece a Deus que endureceu. Fomos nós, somos nós, um povo eleito de Deus, um povo escolhido para levar o Evangelho aos quatro cantos dessa terra, que esfriamos e não testemunhamos mais com santidade. Não é o coração do homem que endureceu, somos nós que nos cansamos na luta pela santidade. Deus quer levantar agora uma geração da radicalidade do Evangelho, uma geração que não tem medo de dizer não ao pecado, uma geração que não tem um coração dividido com os prazeres e o mundanismo. Erga o seu braço. Deus lhe conhece, mas foi você que Ele chamou para estar aqui. E é você, o homem que levará o Evangelho. É você, a mulher que levará o Evangelho até os confins dessa terra. Amém. É você que Amém. Deus convida a uma vida Amém. de santidade. Por isso cante, quero mais, 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 mais. Quero mais e mais e mais de ti. Minha sede não se esgotará, enquanto em teus lábios não está. Quero tudo ser em ti. Quero teu perfume exalar. Os que estão cansados de uma vida medíocre, cante, quero mais. Quero mais e mais e mais em ti. Minha sede não se esgotará, enquanto em teus lábios não está. Quero tudo ser em ti. Quero teu perfume exalar. Tens tua presença é vida. Amado de
chamamos de doenças psicológicas o nosso coração dividido com o mundo. Chamamos de cansaço a nossa divisão em uma vida mundana e uma vida em Cristo. Nos justificamos que não conseguimos mais, ou que aquilo não é mais para nós, mas na verdade nós nem alcançamos tudo que Deus tem preparado para nós. Não, Senhor, nós queremos ser inteiros, Deus, inteiros, Deus. Não queremos nossa vida justificada ou um evangelho vivido da nossa forma, mas nós queremos um evangelho vivido na cruz de Cristo, daqueles que morrem com Ele, que entregam-se inteiramente por amor a Ele. Por isso, aqueles que desejam Cristo, ergam os braços e digam: mais, 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 mais. Quero mais e mais e mais de ti. Minha sede não se esgotará. Enquanto Deus a cruz não está. Quero tudo, tudo ser em ti. Quero teu perfume exalar, pois tua